Oi pessoal, esse é o nosso vídeo, é a nossa videoaula de relaxação lagrangiana e dualidade, certo? E apesar desse tópico estar inserido dentro de programação inteira, ele tem um apelo dentro de programação inteira por conta dos limites superiores ou inferiores que ele pode fornecer para a resolução de programação inteira, mas esse tópico ele pode ser desenvolvido plenamente utilizando as noções de programação linear, certo? A importância dele para a programação inteira consiste nos limites que você consegue obter utilizando relaxação lagrangiana e dualidade. Pois bem, para o nosso estudo de relaxação lagrangiana, eu decidi não utilizar a forma padrão, porque eu acredito que essa forma que eu estou destacando agora, ela deixa mais evidente os princípios que a gente vai desenvolver, certo? Na última aula de programação linear, a gente viu o conceito de relaxação linear, que é quando você desconsidera a integralidade das variáveis e as considera apenas como sendo requisitadas que assumam valores não negativos. Aqui a gente vai estudar um outro tipo de relaxação. Lembrando que o conceito de relaxação, o conceito de relaxação em geral consiste em pegar um problema e deixar os requisitos daquele problema mais suaves, certo? De alguma forma você facilita o desenvolvimento daquele problema, ignorando algum dos requisitos dele. Por exemplo, quando você faz uma relaxação linear, você está ignorando a integralidade das variáveis. Aqui a gente vai ver uma outra forma de suavizar os requisitos de um problema. E dessa vez a gente vai suavizar quanto às restrições. Então a gente tem o nosso programa de otimização, o nosso programa linear nessa forma, né? Com a função objetivo dele, a natureza das variáveis e o conjunto de restrições. Lembrando que dessa vez a gente tem esse z igual a, porque a gente está querendo dizer que o valor ótimo desse programa linear, o valor ótimo desse programa linear é igual a z, tá bem? Então, uma solução ótima, uma valoração ótima para x, faz com que C transposto x assuma o seu valor máximo, e esse valor máximo a gente está chamando de z, tá bom? Então veja só, nesse programa linear, a gente tem esse conjunto de restrições. Ou seja, a gente realmente considera que existem dois tipos de soluções, né? As soluções viáveis, que satisfazem essas restrições, e as soluções inviáveis, que violam essas restrições, ou seja, que fazem a x maior que b, pelo menos em algumas linhas, né? Então, o que a gente vai propor como uma forma de suavizar os requisitos dessas restrições é, em vez de simplesmente banir alguns valores de x, em vez de simplesmente determinar que certos valores de x são indesejáveis, a gente vai penalizar alguns valores de x. Ou seja, aqui nesse modelo matemático, a gente tem valores de x que são viáveis e valores de x que são inviáveis. E o que a gente vai fazer é penalizar os valores de x que são inviáveis, mas não vai ignorá-los completamente, tá? A gente penaliza os valores de x inviáveis para x menor ou igual a b, e ainda assim a gente os considera, ou seja, a gente vai colocar as restrições na função objetivo para que haja uma penalização. E a gente vai deixar o problema sem restrições. Isso é essencialmente a relaxação lagrangiana, né? Ou seja, dado um parâmetro u,
um vetor de parâmetros u, que vai ser justamente os multiplicadores das nossas penalizações, a gente vai acrescentar à nossa função objetiva original um fator de penalização. E observa que o fator de penalização ele é escrito em função das nossas restrições, certo? Veja só, quando a x é maior que b, ou seja, quando a gente valora x de uma forma inviável, né, para a gente ter a x maior que b, a gente sabe que a x maior que b implica que a x menos b é positivo. Sendo a x menos b positivo, se a gente faz escolhas positivas para os valores de u, quer dizer, não negativas para os valores de u, para os nossos multiplicadores de penalização, a gente vai ter um valor positivo sendo multiplicado por um valor não negativo, certo? Então, isso aqui é não negativo. E a gente vai estar subtraindo da nossa função objetiva original um valor não negativo. Ou seja, quando x é inviável, para os valores de x que são inviáveis, a x é maior que b. Essa expressão é positiva. Valores não negativos de u fazem essa expressão ser não negativa. E a gente subtrai da função objetiva original uma expressão, um valor não negativo. Ou seja, quando o x é inviável, a gente vai estar calculando o custo de x de toda forma, mas a gente vai estar subtraindo alguma quantidade desse custo. O nosso objetivo é de maximização e os valores de x inviáveis vão ter o seu custo decrescido de uma penalização. Ou seja, as soluções viáveis não vão ter penalização, mas as soluções inviáveis vão ter uma desvantagem em relação às soluções viáveis. Observa que na nossa relaxação que a gente está fazendo, a gente não tem mais restrições, porque as nossas restrições foram convertidas em penalidades, tá bem? A gente só tem a natureza das variáveis e nesse cenário a gente não considera nenhuma restrição. Observa também que o valor desse modelo matemático agora depende dos nossos parâmetros de penalização. Ou seja, se a gente escolher um parâmetro de penalização nulo, se u for igual a zero, então todas as soluções vão ser tratadas de maneira igual. Tanto as viáveis como as inviáveis vão ter o seu custo calculado, só que as inviáveis não vão ter um decréscimo devido à sua inviabilidade. Uma coisa que é interessante de notar é que quando a gente acrescenta essa parcela de penalização no intuito de reduzir o custo das soluções inviáveis, numa forma de desencorajar a sua escolha como solução ótima, a gente introduz também uma distorção. Que distorção é essa? As soluções viáveis, elas fazem com que a x seja menor ou igual que b. Quando a x é menor ou igual que b, a x menos b é não positivo, certo? A x menos b é não positivo. Ou seja, esse cara ele não pode ser positivo. Ele é pelo menos zero e pode ser negativo. Se a gente faz escolhas de u que são não negativas, esse cara, os valores de u são pelo menos zero ou positivos. Daí, esse produto, ele se torna pelo menos zero ou negativo, né? Esse produto se torna pelo menos zero ou negativo para soluções viáveis. A questão é que as soluções viáveis vão ter o seu custo calculado normalmente, mas a gente vai estar subtraindo do custo das soluções viáveis uma parcela que é pelo menos zero ou negativa. Ou seja, essa expressão como um todo, ela é não negativa, tá bem?
Ou seja, enquanto essa parcela penalizava as soluções inviáveis, e isso era bom porque isso desencorajava a escolha das soluções inviáveis como uma solução ótima, essa mesma parcela oferece uma recompensa para as soluções viáveis. Ou seja, as soluções viáveis têm o custo calculado e acrescido ao custo das soluções viáveis, a gente tem uma recompensa. Elas ganham mais custo apenas por serem viáveis, certo? Então a gente acrescentou uma distorção no modelo. Uma distorção que, por um lado, desencoraja a escolha das soluções inviáveis originais como soluções ótimas, mas, por outro lado, altera positivamente o custo das soluções viáveis. Então, é perfeitamente possível que uma solução viável original, que não seria ótima no modelo original, passe a ser ótima porque, acrescido ao seu custo, ela tem uma vantagem muito grande sobre, ela pode vir a ter uma vantagem muito grande sobre outras soluções que seriam ótimas no modelo original, mas que não tiveram uma recompensa tão grande quanto aquelas soluções viáveis que ganharam uma recompensa. Tá bem? Então a gente tem o seguinte, esse modelo matemático, ele desencoraja a escolha das soluções inviáveis originais como ótimas, mas ele muda o custo das soluções viáveis originais. Ele muda positivamente o custo das soluções viáveis originais. O que a gente gostaria de fazer é o seguinte, já que esse modelo ele acrescenta uma distorção no custo das soluções que nos interessam, das soluções viáveis, a gente gostaria de fazer uma escolha de U de tal forma que essa distorção acrescida fosse mínima. Ou seja, a gente gostaria de continuar penalizando as soluções inviáveis, ao mesmo tempo que a distorção que a gente acrescenta no custo das soluções interessantes para a gente, para soluções viáveis, seja mínima, tá bem? No exercício 85, é pedido para você mostrar que, de fato, esse modelo da 717 e 718 é uma relaxação para o modelo da 714 e 716, né? Ou seja, pede para você provar que se os multiplicadores de penalidade U eles são não negativos, então Z é menor ou igual que ZU, tá bem? Ou seja, esse, esse valor ótimo ele se torna mais frouxo que o valor ele se torna mais frouxo que o valor ótimo original, tá bem? Pois bem, mas como a gente estava conversando, o nosso objetivo vai ser encontrar o valor de ZU que seja mínimo em relação a introduzir os custos, né? A introduzir essas recompensas, essas distorções. Esse cara, como ele introduz essas recompensas para as soluções viáveis, a gente gostaria que, para ele fornecer um bom limite superior para Z, ele de fato fornece um limite superior para Z, mas seria interessante que a gente escolhesse U de tal forma que a gente obtivesse o menor limite superior possível para Z. Então, o nosso objetivo vai ser encontrar esse melhor limite superior para Z, ou seja, fazer uma escolha de U de tal forma que ZU seja mínimo, né? A gente sabe que ZU é pelo menos Z, porque a gente está acrescentando as recompensas para as soluções viáveis, mas a gente gostaria de escolher U de tal forma que essa distorção fosse a menor possível. Ou seja, a gente gostaria de escolher um U não negativo, de tal forma que a gente pudesse minimizar esse valor ZU, de tal forma que esse limite superior para o valor Z seja o menor possível, e assim ele nos seja interessante.
esse menor limite superior possível, eu vou estar chamando de ZUB, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é uma sequência de algebrismos para a gente chegar a algumas conclusões. Em particular, a gente vai ter um modelo de min-max aqui, que se a gente quer descobrir quem é o melhor limite superior possível dado por uma escolha de U nesse modelo, ou seja, se a gente gostaria de continuar penalizando as soluções inviáveis, ao mesmo tempo que a gente acrescenta as menores recompensas possíveis para as soluções viáveis, a gente vai pegar essa expressão para ZU, né, satisfazendo x maior ou igual a zero, ou seja, essa expressão de máxima ela precisa ser máxima escolhendo x maior ou igual a zero, lembrando que a escolha de U é externa a essa expressão, ou seja, essa expressão de máximo ela concerne apenas nas escolhas de x, tá bem? A gente vai pegar essa expressão e a gente vai substituir, lembrando que nessa expressão bem aqui, a gente de fato está fazendo com que essa função objetivo de mínimo ela esteja preocupada em escolher valores de U, tá bom? Então a gente vai ter que ZUB é essa função objetivo, né, preocupada em escolher valores de U, mas o valor ZU ele é dado por uma função objetivo preocupada em escolher valores de x, né? Então a gente tem aqui substituindo ZU uma função objetivo de máximo preocupada em escolher valores de x, e a gente vai pegar essa expressão da função objetivo de ZU e a gente vai substituir bem aqui, tá bem? Então, a gente tem essa expressão que nos fornece o melhor limite superior possível para Z, uma vez acrescidas penalidades para as soluções inviáveis e forneçam o mínimo de recompensa para as soluções viáveis, ou seja, penaliza as soluções inviáveis e distorce o menos possível o custo das soluções viáveis, tá? Observando aqui agora, a gente vai perceber o seguinte: essa expressão de máximo, ela concerne escolhas de x, bem? Mas nem todo termo nessa expressão varia conforme haja variações nos valores de x. Para a gente perceber isso mais claramente, a gente vai pegar esse produto de U transposto por AX menos B e a gente vai distribuir. Ou seja, a gente vai distribuir essa multiplicação e ficar dessa forma. E a gente vai pegar esse menos o transposto x e vai distribuir para esse menos b e vai ficar com mais o transposto b, tá bom? Então, esse ZUB, ele também pode ser visto dessa forma, uma vez que a gente tenha distribuído essa multiplicação, né? E considerado os sinais, tá bem? Quando a gente considera agora só a expressão mais interna, né? Só esse jogador mais interno, a gente vai observar que ele está preocupado com a escolha de x. Mas esse termo bem aqui não muda conforme as escolhas dele. Ou seja, para esse cara bem aqui, ele está maximizando duas parcelas sobre as quais ele realmente tem influência, mais uma parcela sobre a qual ele não tem influência. Então, apesar das escolhas de x que o Max faça, o valor de U transposto B não muda, né? Ou seja, esse valor de U transposto B é uma constante para essa expressão de Max. Então, esse cara pode sair da expressão de Max e ficar apenas no escopo da expressão de min. E é isso que a gente faz. Esse U transposto B, ele sai da expressão de Max e a gente fica com o ZUB dessa forma.
Agora, a gente vai fazer algumas manipulações na expressão de Max para que a gente possa simplificar novamente essa multiplicação. O que a gente vai querer fazer aqui é o seguinte: a variável x, o vetor de variáveis x aparece duas vezes, então a gente pode colocar ele em evidência numa multiplicação, né? Como a gente pode colocar ele em evidência, já que ele multiplica pela direita tanto esse primeiro termo como esse segundo termo, colocando ele em evidência numa multiplicação pela direita, a gente vai ficar com C transposto no lugar do primeiro termo e U transposto A no lugar do segundo termo. Observa que esse termo, essa expressão interna aos parênteses, é uma linha menos uma linha, certo? A gente está subtraindo uma linha de uma linha. Mas isso não está muito evidente porque a gente está acostumado a representar linhas colocando um transposto para deixar tudo mais claro, né? Geralmente a gente opera com colunas e a gente utiliza um transposto para sinalizar que aquilo deveria ser uma linha, né? Então, esse transposto que está acontecendo internamente, a gente vai colocar ele para fora do nosso parêntese, para que fique mais evidente que a gente está lidando com uma linha, tá? Então, para que isso aconteça, a gente sabe que essa soma de transpostos pode ser vista como o transposto da soma, né? Então, a gente vai pegar esse transposto de C e vai colocar em evidência fora do parêntese, mas o transposto dessa multiplicação vai alterar a ordem dos fatores, né? Vocês estão lembrados das propriedades de multiplicação e transposta com matrizes. Então a gente tem que U transposto A se transforma em A transposto U, e uma vez transformados C a partir de C transposto e A transposto U a partir de U transposto a gente coloca a operação de transposto para fora do parêntese. E agora a gente tem evidente que a gente está multiplicando uma linha de coeficientes por um vetor coluna de variáveis na expressão de Max. Com o ZUB dessa forma, a gente pode fazer uma nova análise quanto aos objetivos de cada um desses jogadores, do Max e do Min. O objetivo do Min é fazer com que essa expressão assuma o menor valor possível, e ele pode escolher valores para U. O objetivo do Max é fazer com que essa expressão assuma o maior valor possível, e ele pode escolher valores para X. Observa, no entanto, que o Max não tem influência sobre o Min, mas o Min tem influência sobre o Max. Afinal, o Max é uma subexpressão da expressão de Min, tá bem? Então veja só, se o objetivo do Min é conseguir o menor valor possível para essa expressão, existem certos valores de U que não são interessantes para Min. Por exemplo, se o Min escolhe um U de tal forma que essa expressão se torna não negativa ou positiva, na verdade positiva. Se Min escolhe U de tal forma que essa expressão tenha pelo menos uma componente positiva, então ele está permitindo que o Max atribua valores para X de tal forma que essa componente positiva dessa expressão ajude o Max a ganhar custo com uma escolha com um valor arbitrariamente alto para a variável X correspondente à componente positiva dessa expressão. Ou seja, se o Min faz uma escolha de U de tal forma que esse cara tenha uma componente positiva, então o Max consegue
pegar a variável correspondente àquela componente e atribuir um valor extremamente alto para aquela variável. Daí o max consegue ter valores arbitrariamente altos de custo se o min escolhe um valor de u de tal forma que essa expressão tem uma componente positiva. Da perspectiva do min, o que essa escolha faz é, ele vai ter um certo valor para u transposto b, mais um valor determinado por max. E como ele fez uma escolha de u nesse cenário que a gente está analisando, de tal forma que esse cara tenha uma componente positiva, o max tem condições de assumir valores arbitrariamente altos, e aí o min vai estar numa situação em que ele escolheu um valor de u, de tal forma que ele soma uma certa parcela a uma parcela de valor arbitrariamente alto. Isso é interessante para o jogador min? Não. O jogador min gostaria que o valor dessa expressão fosse o menor possível. E, no entanto, existe um tipo de escolha de u, de tal forma que essa segunda parcela da expressão dele, que é controlada por outro jogador, assuma valores arbitrariamente altos. Ou seja, existe uma condição que o min deve respeitar para que o max não consiga colocar valores arbitrariamente altos nessa expressão. Que condição é essa? Todas as componentes dessa expressão precisam ser zero ou negativas, não podem ser positivas, tá? Não pode haver componentes positivas nessa expressão. Ou seja, você não pode dar coeficientes positivos. O min tem que fazer uma escolha de u de tal forma que ele não dê coeficientes positivos para as variáveis do max, tá bem? Então o que acontece? Para esse cara ser não positivo, a gente tem que C menos A transposto U precisa ser menor ou igual que zero. Se C menos A transposto U precisa ser menor ou igual que zero, a gente sabe em particular que A transposto U precisa ser maior ou igual que C. Tá bem? Então, na perspectiva do min, as escolhas de U que violam essa condição não são interessantes. Na perspectiva do min, qualquer escolha de U que viola essa condição permite que o max assuma valores arbitrariamente altos, e aí ele vai estar somando uma certa parcela mais uma parcela arbitrariamente alta, quando na verdade ele gostaria de obter o menor valor possível. Então, para que ele obtenha o menor valor possível, ele deve respeitar essa condição bem aqui, né? Que é dada justamente para que essa expressão não tenha componentes positivas, não dê coeficientes positivos para as variáveis do max. Pois bem, uma vez que o min percebe que ele precisa fazer uma escolha de u nessas condições, para que ele tenha a possibilidade de minimizar o valor dessa expressão, a gente está observando que o min vai fazer uma escolha de u de tal forma que todas as componentes dessa expressão sejam zero ou negativas. Ou seja, a escolha de u que o min deve fazer para ganhar esse jogo, ela faz com que o max trabalhe com uma expressão onde todas as suas variáveis têm componentes nulas, têm coeficientes nulos ou negativos. Se todas as variáveis do max têm componentes nulos ou negativos, e o max precisa escolher valores não negativos para suas variáveis, o melhor que o max pode fazer é fazer essa expressão assumir um valor nulo. Se existe a possibilidade de alguma componente aqui ter valor negativo, a variável correspondente do max não deve assumir um valor positivo, porque senão ele perde custo. Ele não gostaria de perder custo, ele gostaria de ganhar custo. Então, para aquelas variáveis com coeficiente negativo nessa expressão, ele faz com que
aquela variável assuma valor zero. Para as demais variáveis que têm coeficiente nulo, lembrando, né, que o min fez uma escolha de u de tal forma que toda variável do max tenha componente nulo ou negativo, e a gente já viu que nas variáveis de coeficiente negativo, o max vai fazer uma escolha para ela ter valor zero. Nas demais variáveis que tem coeficiente nulo, a escolha do max não importa. O max pode colocar aquela variável de coeficiente nulo para ter valor nulo, ou ele pode colocar aquela variável para ter um valor arbitrariamente alto. Ele não vai conseguir alterar o custo dele fazendo escolhas em variáveis de coeficientes nulos. Então ele pode considerar aquelas variáveis como nulas também, como assumindo um valor nulo. No entanto, nas variáveis com coeficiente negativo, a escolha dele está bem clara. Se ele tem que escolher entre zero ou um valor positivo para suas variáveis, aquelas que têm componente negativo vão fornecer o maior custo, um custo nulo que já é maior que um custo negativo, quando elas assumirem valores nulos. Ou seja, a escolha de u que o jogador min faz baseado nessa condição força o max a assumir valor nulo. Força o max a assumir valor nulo porque é o melhor que ele pode fazer. Então essa expressão bem aqui, para essa escolha, para uma escolha de u que o min faça nessa condição, essa expressão bem aqui assume valor zero, tá bom? Então a gente pode cancelar essa expressão e a gente vai ficar que o ZUB que a gente estava procurando, ele é igual a um problema linear de minimização com a função objetivo U transposto B e as restrições sendo A transposto U maior ou igual que C e U maior ou igual que zero. Observe o seguinte, se a gente comparar o modelo Z com o ZUB, a gente vai perceber que os custos e os limites e os termos independentes do Z, eles trocam de lugar no ZUB, ou seja, os termos independentes se tornam custos e os custos se tornam termos independentes. Ademais, a matriz de coeficientes das restrições também é transposta, né? Então a gente pode imaginar de uma forma bem distorcida ou de uma forma bem inocente que esse modelo matemático que oferece o melhor limite inferior para Z, desculpa, o melhor limite superior para Z, quando a gente escolhe esses multiplicadores de penalidade, né, na relaxação lagrangiana, esse cara ele é uma espécie de transposta desse cara bem aqui. É uma forma de ver. E na verdade a gente vai dizer que esse cara, se esse cara é o primal, então esse cara bem aqui, ele é o dual, certo? Ou seja, a gente já sabe, quer dizer, quando vocês resolverem a questão 85, vocês vão saber dessa relação, né? Z menor ou igual que ZU, que a gente chama de dualidade fraca, tá bem? E vocês vão perceber que se Z é menor ou igual que ZU e o Z está querendo maximizar e o ZUB está querendo minimizar, de uma certa forma eles são adversários, né? Porque se o Z está querendo maximizar e o Z é menor que ZU, e ZU é um dos valores para ZUB, então Z é menor ou igual que ZUB, então o valor de Z é limitado superiormente pelo ZUB, até pela própria definição de ZUB, né? É o melhor limite superior que uma relaxação lagrangiana oferece para Z. E ZUB, que está querendo ser minimizado, é limitado inferiormente por Z. Então esses caras meio que são adversários, né? A gente chama eles de um par de problemas primal dual. Daí, se
esse problema bem aqui é um primal, o problema dual dele é esse bem aqui, bem? E aí a questão 86 ela vai um pouco além da questão 85, ela pede para você demonstrar que Z é menor ou igual que ZUB, tá bom? Ou seja, na verdade isso é a dualidade fraca. Ele pede para você demonstrar que o valor ótimo do nosso modelo inicial é limitado superiormente pelo valor ótimo desse modelo. E esse modelo, pelo nosso desenvolvimento, ele está preocupado em encontrar o melhor valor ótimo de uma relaxação lagrangiana, né, do nosso modelo original, ou seja, ele está preocupado em encontrar o valor ótimo da relaxação lagrangiana que penaliza as nossas soluções inviáveis e oferece a menor distorção possível para as nossas soluções viáveis, tá bem? O exercício 87, ele pede para você fazer um raciocínio análogo com esse modelo matemático, ou seja, o exercício 87 pede para você considerar esse modelo matemático e desenvolver o dual dele a partir da relaxação lagrangiana dele, né? Ou seja, você vai transformar essas restrições em penalidades, e uma vez que elas estejam transformadas em penalidades, você vai considerar um parâmetro, né, um multiplicador para essas penalidades. E aí você vai fazer um desenvolvimento análogo a esse. E você vai chegar numa conclusão bastante interessante. É uma conclusão muito interessante mesmo. O exercício 87 ele é bem legal de se fazer. O exercício 86 ele pede para você demonstrar a dualidade fraca, ou seja, que Z é menor ou igual que ZUB. Mas na verdade, Z é igual a ZUB. Ou seja, a gente sabe que a nossa melhor relaxação lagrangiana penaliza as nossas soluções inviáveis e consegue oferecer uma recompensa nula para as nossas soluções viáveis, ou pelo menos uma recompensa para as nossas soluções viáveis que não distorça a escolha da solução ótima, tá bem? No teorema 6, a gente faz justamente essa demonstração da dualidade forte. A gente demonstra que Z é igual a ZUB. No teorema 6, a gente tem a demonstração do teorema 6 por escrito nas notas de aula. Eu considerei fazê-la. Mas como eu acredito que a gente está num formato de vídeo aula e esses vídeos têm que ficar curtos, vocês vão observar que essa demonstração ela é cheia de detalhes. E se eu fosse passar por ela, a gente iria demorar muito, né? Então, quem tiver interessado em ler a demonstração da dualidade forte, ela está disponível nas notas de aula, mas eu não vou comentar essa demonstração durante esse vídeo, tá? Logo após essa demonstração, eu faço algumas observações sobre a importância de dualidade e relaxação lagrangiana para a programação inteira. Eu também faço alguns comentários sobre as relações que existem entre primal e dual. No exercício 88, eu peço para que sejam desenvolvidos outros problemas duais para outros tipos de restrições. A gente fez nas notas de aula para ax menor ou igual a b, e na questão 88 eu peço para ax igual a b e para ax maior ou igual a b, partindo da maximização e também da minimização, tá bem? Na questão 88. Mais uma vez, a gente continua fazendo algumas observações da relação entre primal e dual e a sua importância para a programação inteira. E a gente entra na seção de Branch and Bound. Então, até o nosso próximo vídeo, pessoal.